Nós estamos no Centro Espírita Caminho da Luz de Botucatu, hoje 12 de setembro de 2021, 9h30 da manhã. E o tema que estamos trazendo hoje é mundo de regeneração. Quando nós elevamos o nosso olhar para o céu e vemos a abóbada azul do firmamento repleto de cintilantes estrelas douradas, nós ficamos tão encantados e até petrificados com tanta beleza que nem paramos para pensar ou imaginar que cada uma daquelas estrelinhas brilhantes é um sol. Um sol que na maioria das vezes é muito maior do que este sol que nos aquece pela manhã e nos ilumina durante o dia. Da mesma forma que o nosso Sol tem em seu entorno inúmeros planetas e satélites, cada pontinho brilhante lá no céu do firmamento é um turbilhão planetário a deslocar-se no espaço, centralizado pela estrela solar, que arrasta consigo seus mundos primitivos, mundos de exílio, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração e mundos de felicidade. Nos mundos primitivos é que encarnam os espíritos ou almas recém-nascidas ou recém-saídas da fase de princípio inteligente, sendo ainda ignorantes no bem e também ignorantes no mal, mas conquistando a possibilidade desde já de caminhar para Deus, senhores de si, na posse do livre-arbítrio e da consciência. Todas as almas são dotadas de amplas faculdades para praticar o bem. Gravemos bem isso. Todos nós somos amplamente dotados de amplas faculdades para a prática do bem. Mas a maioria das almas sucumbem e Deus lhes permite irem para mundos onde de encarnação em encarnação elas se depuram, se regeneram e após isso voltam dignas da glória que lhe foi destinada. Nós, aqui na Terra, vivemos por enquanto em um mundo de expiação e prova. Expiação é quando eu cometi erros denominados muitas vezes por pecado e tenho então que passar pelo mesmo sofrimento que causei a um irmão. E isso não se trata de um castigo ou uma maldade divina, mas sim uma forma muito mais rápida de aprendizado. E neste binômio, expiação e prova, a prova se trata de uma missão, ou um teste, ou uma avaliação, como acontece nas escolas, quando estudamos por um período e depois fazemos uma prova para comprovar se o aprendizado realmente aconteceu. No Livro dos Espíritos tem um capítulo que o título é Encarnação nos diferentes mundos. E nós vamos aproveitar as perguntas e respostas desse maravilhoso compêndio para nos dar base para entender o tema de hoje. E na 172, Kardec perguntou assim: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não, foi a resposta. Vivemos-las em diferentes mundos. As encarnações que aqui passamos
não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais, ou seja, das mais atrasadas ou as mais distantes da perfeição. Na 173, cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas reencarnações no mesmo mundo? Podem viver muitas vezes no mesmo globo. Pode voltar a este mundo depois de ter vivido em muitos outros? Sem dúvida, já foi respondido. É possível que já tenhais vivido em outros mundos antes de viver aqui na Terra. Existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Muitos, e em graus diversos de adiantamento. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Depende do corpo que tomar, pode acontecer que ela não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Por exemplo, um artista plástico, um pintor, que venha para esse mundo sem os membros superiores e inferiores. Então ele não vai conseguir expressar tudo o que ele sabe. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Primeiramente, precisamos compreender que todos os espíritos têm corpos. Porque o espírito precisa estar revestido da matéria para atuar sobre outra matéria. Este envoltório que usamos, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza e elevação que chegaram cada um dos espíritos. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Ela é mais etérea ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria deste outro mundo, operando-se essa mudança com a rapidez de um relâmpago. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância? Em toda parte, a infância é uma transição necessária, em toda reencarnação. Mas nem sempre a criança em outros mundos é tão dependente e tão incapaz como é aqui na Terra. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar ou queira habitar? Nem sempre. Depende muito do grau de elevação e principalmente do merecimento. Bem, então quer dizer que à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima mais igualmente da natureza espiritual, ou seja, mais fluídico ele fica. Torna-se menos densa, então, essa matéria, esse corpo. Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhes fazem as necessidades físicas, não mais sendo, então, preciso que os seres vivos se destruam mutuamente, que se alimentando um do outro, comer animais, comer vegetais ou ser comidos por eles. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando estão encarnados. As paixões animais com a evolução se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao maravilhoso sentimento de fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras. Porque carecendo de objeto ou carecendo de motivo para a guerra, os ódios e as discórdias desaparecem, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que os habitantes desses mundos mais evoluídos têm do futuro
a visão que eles têm de futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhe dá, fazem que nenhuma preocupação ou a apreensão a morte lhes cause. Encaram-se Caiu, gente. Perdão, então. Aqui para mim deu a impressão que tinha caído. Voltou. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, porque carecendo de objeto ou de motivo, os ódios e as discórdias desaparecem, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que os habitantes têm do futuro ou da vida futura, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que nenhuma preocupação ou apreensão eles tenham com a morte. Encaram-na de frente, sem temor, enxergando a morte como uma simples transição de um lugar para outro. O espírito se acha mais livre das coisas longínquas. Vê com os olhos do corpo, o espírito enxerga por todo o seu corpo fluídico. Ele vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento nós entrevemos. A duração da vida ou a longevidade nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos sujeito a vicissitudes e doenças que o desorganizam. Então, quanto mais puro o espírito, menos paixões irão minar o seu corpo. É essa ainda uma graça da providência que deste modo abrevia os sofrimentos dos espíritos que se elevam. Recorrendo mais uma vez às perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, lá na 188, Kardec perguntou: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a qualquer mundo? Eles habitam certos mundos, mas não ficam presos a esse mundo como nós, habitantes da Terra, aqui ficamos presos. Eles podem habitar o seu mundo, mas estar em toda a parte que queiram. O estado físico do planeta, de cada um dos mundos, é perpetuamente igual? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos os mundos, olha que interessante, todos os mundos começaram como o vosso, como a Terra, iniciando por um estado inferior. E a própria Terra sofrerá transformação semelhante, ou seja, evoluindo como mundos evoluídos existem hoje. Então ela tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. É assim então, com a evolução dos mundos, que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão dela um dia, substituída por seres cada vez mais perfeitos. Nossas raças transformadas, novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas que hoje aqui estão sucederam outras mais grosseiras antigamente. Entrando agora mais diretamente nos mundos de regeneração, mais especificamente,
Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e provas, que é o nosso, e os mundos mais felizes. A alma penitente, que nos mundos primitivos e também nos mundos de expiações e provas, passou por inúmeras reencarnações, e todas elas repletas de sofrimentos e aprendizagens, vai encontrar nesses mundos de regeneração a calma e o repouso, onde neste período o espírito se recupera para conseguir levar a termo as suas expiações restantes e finalmente terminando de se depurar. É como o cessar de uma longa tempestade e a chegada de uma bonança. Mas não podemos com isso imaginar que o mundo de regeneração seria a chegada do paraíso, porque em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis da matéria. A alma experimenta ainda sensações e desejos iguais aos que nós sentimos hoje, mas ela já estará naquela fase se libertando das paixões desordenadas que hoje somos escravos e se isentando do orgulho que impõe o silêncio ao coração, se apartando da inveja que tortura tanto a alma, ou abolindo o ódio que sufoca e corrompe. Estampada em todas as frontes, vê-se escrita nesses mundos a palavra amor. E uma perfeita equidade ou igualdade já reside nas relações sociais. Todos reconhecem a Deus, não existem ateus nesses mundos. E tentam todos caminhar em direção ao Pai, cumprindo sempre as leis divinas. Nesses mundos regenerativos, como disse, a alma descansa enquanto se recupera da exaustão, da fadiga dos sofrimentos. Todavia, ainda não existe nesta morada a felicidade perfeita, mas já começa a existir ali a aurora. Neles já se percebe o nascimento da felicidade. O homem que aqui, neste mundo de expiação e prova, nada mais é do que um espírito vestindo um vaso carnal, também lá nos mundos regeneradores ainda é de carne. E por isso continua sujeito às vicissitudes e imperfeições das quais se libertará somente quando se sentir completamente desmaterializado, ou seja, mais espiritualizado. Nos mundos regeneradores, os habitantes têm que suportar provas, porém, sem as pungentes angústias e os sofrimentos vividos nas expiações. Comparados à Terra, esses mundos são mais ditosos, mais venturosos, e muitos dentre nós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a paz após a guerra ou a convalescença após a moléstia. Contudo, estando já menos absorvido pelas coisas materiais, o homem do mundo de regeneração já divisa ao longe, já vislumbra um futuro melhor do que nós. Compreende e pressente a existência de outros tipos de prazeres e gozos que são prometidos pelo Senhor aos que deles se mostrem dignos de merecimento. Eles já conseguem ver outros tipos de prazer, de alegria, de felicidade, de gozos. Felicidades essas que são prometidas pelo Senhor para todos aqueles que têm o merecimento. Então, ao se libertar do corpo, a alma pairará acima de todos os horizontes,
Não mais terá os sentidos materiais grosseiros, somente possuirá os sentidos de um perispírito puro, extremamente fluídico, a aspirar emanações do próprio Pai, do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seio divino emanam. Meus irmãos, meus amigos, o nosso planeta Terra está mudando de fase. Está no período de transição, onde ele vai passar de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Segundo Chico Xavier, Emmanuel, Ismael, por volta do ano de 2057, existe até uma explicação para isso, mas não vem ao caso, nós já estaremos sendo considerados mundo de regeneração, já teremos terminado a transição. Então, ao adentrarmos no mundo de regeneração, acredita-se, divulga-se que apenas uma pequena parte de nós, hoje 7 bilhões e meio de habitantes, uma pequena parte dessa população, além dos desencarnados, né? Uma pequena parte continuará reencarnando no planeta Terra. Uma pequena parte. Lembremos do Evangelho de Jesus quando ele disse: muitos serão os chamados, mas poucos serão os escolhidos. Poucos de nós teremos o merecimento de continuar nesse mundo de regeneração. Para entendermos isso, mais uma vez, vamos no Livro dos Espíritos, na 178. Lá a pergunta é assim: podem os espíritos encarnar em um mundo inferior a outro onde eles já viveram? Sim, quando estão em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações que terá em tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem mais rapidamente. Lembremos dos exilados de Capela. Nós estamos agora em um momento magnífico da história do nosso planeta e da nossa população. Todos nós que aqui estamos encarnados, até imploramos, pedimos para estar aqui neste momento glorioso, por ser um momento de imensas tribulações, nos oferecendo grandes aprendizados. Então nós estamos em um acontecimento bíblico, apocalíptico, um momento de final de tempos de maldade e início de tempos virtuosos. Eu quero trazer para vocês uma mensagem falando sobre essa transição e nos aconselhando. Mensagem essa que trouxe o espírito Ismael, no livro de Manuel Filomeno Miranda, que foi psicografado ou editado, impresso, o ano passado, 2020. A psicografia é de Divaldo Pereira Franco. E o título do livro é No Rumo do Mundo de Regeneração. Mas nem todos conhecem ou sabem quem é o espírito Ismael. Ismael é o dirigente espiritual do nosso país, do nosso Brasil. Missão que lhe foi confiada por Jesus muito antes do nosso descobrimento. Então Ismael está na liderança espiritual de nossa nação desde o ano de 1350, orientando a formação da alma coletiva do nosso povo para a concretização do seu caminho
a sua elevação espiritual. Em uma emocionante passagem do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo irmão X ou Humberto de Campos, como queiram, e psicografado por Chico Xavier, nesta passagem, Jesus dirige-se a esse nobre espírito de Skol, Ismael, dizendo assim, é emocionante, Ismael, manda o meu coração que doravante tu sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Receba, Ismael, essa terra nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como eu as recebi no coração, obedecendo à sagrada inspiração do nosso Pai Celestial. Reúne, Ismael, as incansáveis falanges do infinito, que cooperam e corroboram nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. A pátria do meu ensinamento, a pátria do Evangelho cristão. E Terra do Cruzeiro era o nome que tinha o Brasil naquela época, aquela região onde ficava o Brasil. Porque do Brasil é o único lugar que se enxerga as estrelas que formam o Cruzeiro. Esse espírito de Skol Ismael, no livro que Divaldo psicografou, ele inicia a mensagem dele pela criação da Terra, explicando como foi, e rapidamente ele discorre sobre a evolução gradativa do planeta e brevemente da evolução da humanidade até chegar aos nossos momentos presentes. E aí ele fala assim, as paixões primevas, ou primitivas, como queiram, retiveram a Terra na retaguarda atrasada das sensações acelvajadas como brutos, enquanto a orbe terrestre soluçava as lavas vulcânicas ou as revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso do planeta em seu eixo. Então a energia da Terra precisava ser sempre melhorada com larvas e com o movimento das placas tectônicas para que a energia nossa ruim não atrapalhasse o equilíbrio do planeta no eixo. Simultaneamente, os pensamentos, diz ele, e as ações físicas dos seres humanos atraíram muitas forças inerentes ao seu progresso que geraram calamidades inomináveis. Primeira, Segunda Guerra, né? Graças à inderrogável lei do progresso, a evolução alcançou a submissa Gaia, nome que era dado à Terra pelos gregos antigos. E Gaia alcançou o seu clímax neste nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo novo e regenerado é oferecido pelo Pai aos seus filhos terrestres, onde se poderá prelibar a aventura, ou seja, experimentar a boa sorte. Isso porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime e, por misericórdia, diminuirá o nosso tempo de depuração. Portanto, diz Ismael, os dias atuais são de purificação interior e, em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos humanos terrestres
atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões tresloucadas. Incontáveis espíritos encarnados e desencarnados, na sua suprema ignorância, sedento dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação que sofrerão. Vou repetir. Incontáveis espíritos encarnados, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores, estavam previstos alucinações devastadoras em guerras impiedosas, Terceira Guerra, a começar até pelos lares em desalinhos, destruição da família, comunidades e países que seriam aniquilados, quando finalmente tudo mudou. As sonhadas soluções apressadas, mediante vacinas preventivas e terapeutas providenciais, atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Ele está se referindo à pandemia. Então, as vacinas preventivas atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a nossa fase atual. Sucede, diz ele, que o estabelecido se cumprirá. E aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores. Ou seja, mundos de expiação e provas inferiores à nossa fase atual. Onde eles sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram e aqui deixaram. Verão à distância, lá no alto, a generosa Mãe Terra flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. E em seguida, Ismael, na sua mensagem, faz um aviso aos que se aproveitam do poder em benefício próprio durante a pandemia do Covid-19. Diz ele: a pandemia resultante da Covid-19 que assola muitos países faz-se acompanhar de outra mais cruel ainda. É a pandemia do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando fortuna e poder enganoso, sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e do dinheiro, particulares não fugirão de si mesmo, nem encontrarão conforto na hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente.
Então ele está falando sobre não fugirão da sua própria consciência e também não terão o apoio que normalmente se tem quando se faz a passagem, quando morre, né? Continua ele, em razão desses criminosos, aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em formas de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez. E os deslates morais ou absurdos morais, atentatórios às leis de ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devoradouros de sensualidade e aberrações sexuais, telementalizadas por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem se dar conta. Aí, para nos levantar a moral, Ismael faz um convite para nos unirmos às forças dos benfeitores espirituais. Diz ele, as comunidades de vingança na terra, nos planos espirituais, estão sendo desmontadas. O umbral. E os seus membros reencarnaram-se pela última oportunidade de escolherem o seu futuro como melhor o desejarem. Confiamos que todos que aqui estamos ofertemos no seu tempo o carinho e o amor de Jesus Cristo ante as injunções algo semelhante destes dias. Falando de si, ele diz, estamos convidados a intervir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades aos nossos alcances e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos da nossa parte, diz ele, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos. Vou repetir, é importante. Serão esforços contínuos dos dirigentes espirituais, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos. Muitas, milhões e milhões de passagens. E estaremos aliviando o desespero, e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade, para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que haja sempre claridade. Ele está querendo dizer nesse trecho que todos nós estamos em condição de ajudar nesta fase de transição. No século passado, o momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra. Foi na época que o homem foi à Lua.
a fim de evitar a Terceira Guerra Mundial que estava por explodir. Na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas que ainda hoje se encontram aguardando um momento de supremacia sobre as demais para então atacá-las. Mas o incomparável amor de Jesus venceu as ambições arbitrárias dos líderes alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de ser superado, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo, a pandemia. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra, até que ocorra a última, que será a vitória do Evangelho de Cristo, mesmo que este Evangelho esteja em outras denominações evangélicas. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos nós. Ismael encerra sua mensagem conclamando: Irmãos, exultemos e cantemos glória ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Assinado Ismael. Meus queridos, e após esse enérgico alerta do nosso zelador espiritual Ismael, eu quero encerrar a preleção de hoje com uma breve reflexão que fiz sobre tudo isso. Sabendo agora então que poucos de nós seguiremos reencarnando na Terra, neste novo período de regeneração, por outro lado, muitos de nós iremos reencarnar em outro mundo de expiação e prova. E por fim, uma pequena parcela de nós reencarnará em mundo inferior a título de prova, com a missão de ajudar na evolução daqueles irmãos inferiores. A forma mais acertada de enxergarmos se temos ou não a probabilidade de ficarmos aqui, ou se seremos ou quem será provavelmente exilado da Terra, é bastante simples. Basta que observemos os nossos comportamentos. Pois os nossos comportamentos representam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, ao observarmos isso, veremos que aqueles que fazem a vontade de nosso Pai Maior serão arrebatados pelo divino pastor Jesus e por ele serão alimentados nas verdejantes campinas do nosso novo mundo que está por vir. Enquanto que aqueles de nós que nos rebelamos contra as leis sagradas do nosso Senhor, seremos catapultados, exilados para as moradas mais apropriadas, mais condizentes com o nosso grau de evolução. Mas eu digo que não há motivo para medo ou desespero. Lembremos que todos nós somos filhos legítimos do Criador do Universo. E onde quer que venhamos a ficar, ou para onde é que formos morar, todos nós estaremos sempre abençoados e amparados pelo nosso amoroso Pai Celestial. Pai nosso que estais no céu, que seja sempre feita
a sua vontade. Que assim seja. Muito obrigado.